O Senhor Jesus, acompanhado dos seus apóstolos, passava pela cidade de Jericó, e uma grande multidão acompanhava o Filho de Deus, porque através da vida e do ministério do Senhor Jesus, o poder abençoador do Deus que sustenta céus e terra, pela sua palavra, se manifestava, de forma que aquilo que era impossível para os homens se tornava possível quando se usava a fé na pessoa de Jesus. Por isso as multidões vinham de muitas cidades, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas sem um sentido de vida, com vazio existencial, pessoas com problemas espirituais, familiares, vinham à presença do Senhor Jesus. E na presença do Senhor Jesus, os leprosos eram purificados, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os cativos e oprimidos por espíritos malignos eram libertos. A palavra de Deus nos mostra que até mesmo mortos ressuscitavam. E em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Ou seja, os mesmos milagres e ainda outros maiores daqueles que Ele fez no passado, na vida daquele que o buscou, Ele faz hoje na tua vida. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. O nosso Deus é o Deus de já, o Deus de agora. Ele não vive da glória do passado. Os séculos não o enfraqueceram. Ele continua tendo todo o poder, e tudo Ele faz em favor daqueles que usam a fé no nome de Jesus. Então multidões seguiam Jesus, e Jesus passava pela cidade de Jericó, e no meio daquela multidão havia um homem que atraiu o olhar do Senhor Jesus. Todos queriam o olhar do Senhor Jesus, mas esse homem, através da sua atitude, atraiu o olhar do Filho de Deus. Ele se chamava Zaqueu, era líder dos publicanos. Quem eram os publicanos? Coletores de impostos. Naqueles dias, os romanos subjugavam os judeus. Os judeus eram obrigados a pagar a Roma altos impostos, e os publicanos eram as pessoas responsáveis por cobrar e receber estes impostos. Eles cobravam além do correto. Se era para cobrar 50, eles cobravam 100. Se era para cobrar 100, eles cobravam 200. De forma que eles eram homens muito ricos, porém eram odiados pela população. Para terem amigos, eles precisavam bancar banquetes e festas, e todo o prazer que o mundo oferece e que o dinheiro pode comprar estava ao alcance dos publicanos, sendo Zaqueu o chefe. Zaqueu era um homem riquíssimo, morava em uma casa grande e confortável,
vestia vestes de linho finíssimo, na sua mesa a melhor comida e a melhor bebida. Ele tinha bajuladores que queriam estar junto dele, porém não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele oferecia. Tem pessoas que se aproximam de você, não pela pessoa que você é, mas porque você pode oferecer algo. No momento em que você deixa de oferecer, de ser útil, você nota que imediatamente a forma de você ser tratado pela pessoa muda. Zaqueu sabia que ele estava cercado de bajuladores, de interesseiros, e quando ele acordava pela manhã, na sua mansão, ele olhava no espelho e não via um sentido na sua vida. Ele tinha tudo o que as pessoas deste mundo procuravam ter. Ele tinha bajuladores, as mulheres mais lindas ao seu dispor. Ele tinha as mais belas vestes, carruagens, servos, acesso às rodas da sociedade, mas dentro da alma dele havia um vazio, que nada daquilo que ele possuía podia preencher. Nenhum prazer que o mundo oferece e que o dinheiro pode comprar fazia aquele vazio desaparecer. E por não saber como preencher o vazio da sua alma, tentando se preencher, Zaqueu pensava: se eu ficar mais rico, eu serei feliz. E ele extorquia a população pobre, dobrava o valor dos impostos, enriquecia cada dia mais e continuava vazio, continuava uma pessoa triste. Não havia uma razão na sua existência. E dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho do universo, imensurável em grandeza, e nada do que a pessoa possa adquirir de material pode preencher esse vazio. Algumas pessoas se enganam e dizem: o dia que eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Ela pega o canudo, que é uma grande vitória e deve ser motivo de alegria, mas ela percebe que aquele canudo, aquele título que é grande em valor, é importante, mas não preenche o vazio da alma. Ela sente que conquistou algo importante, mas que ainda há um espaço vazio dentro dela. Outras pensam: o dia que eu casar com aquela pessoa, eu vou ser feliz, eu vou ser completo, eu vou ter o amor dela e eu vou ser feliz. A pessoa casa, tem filhos, mas o vazio continua. E muitas pessoas pensam em preencher esse vazio, e não sabendo como, elas se refugiam nas drogas. Quantas pessoas vão para as baladas, vão para festas rave, vão para o pagode, para as danceterias, e elas bebem, elas fumam, usam entorpecentes e têm momentos de prazer e de alegria. Mas quando a festa acaba, os amigos vão para as suas casas e elas entram no quarto, não tem mais a luz, o som, ninguém a quem ela precisa sorrir, só está ela. Ela percebe que a vida dela é vazia. Quantos artistas milionários já deram cabo da própria vida? O vocalista da banda
Nirvana, um jovem de 27 anos, Kurt Cobain, se matou com um tiro aos 27 anos. Janis Joplin, 27 anos. Elis Regina. Quantas pessoas que tinham o mundo aos seus pés eram aclamados pelas multidões, tidos por estrelas, ídolos da juventude, mas eram tão vazios que acabaram se suicidando por não suportar o vazio. Você pode sonhar em ter o diploma da faculdade e deve estudar e crescer. Você deve, se você almeja e tem condição, fazer faculdade, mestrado, doutorado, se tornar o melhor que você pode. Você pode desejar ter uma boa casa, um bom carro, porque quando você vence, o nome do nosso Deus é glorificado. Mas você tem que entender que a verdadeira realização, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o sentido da tua existência não estão nessas coisas. Só quem pode preencher a tua alma e te fazer uma pessoa completa, feliz e plena é quando você está na presença de Jesus Cristo, no centro da vontade de Deus. Então o Espírito Santo vem e Ele ministra sobre você o fruto do Espírito, que não custa dinheiro algum, é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Você se sente feliz e realizado quando os príncipes deste mundo estão depressivos. Tem pessoa que se refugia no sexo, tem pessoa que é casada, o cônjuge é fiel, é uma bênção, e a pessoa diz: eu não consigo parar de trair o meu cônjuge, eu vou a prostitutas, a garotos de programa. Outras pessoas estão se destruindo, perdendo o emprego, gastando todo o seu salário com drogas, colocando a vida e a família em risco de ser assassinada por dívidas de tráfico, e não conseguem parar, porque a alma está vazia. É como alguém que se afoga e busca o ar desesperadamente, mas só engole água. O mundo está em depressão. O mal do século é a solidão. As pessoas se veem solitárias no meio de multidões. Você tem amigos para se reunir no churrasco, tomando cerveja e chopp. Você tem amigos para falar de futebol, contar piadas e criticar os políticos. Mas quando você está num momento difícil e precisa de alguém para te ouvir, para te abraçar, para te aconselhar, para dizer: eu estou contigo, as pessoas com quem você mais contava, as pessoas que você um dia ajudou, se dedicou, te viram as costas, te abandonam, te decepcionam, não mostram interesse em estar contigo e te ajudar. Mas o nosso Deus diz: eu sou Deus presente na hora da angústia. O mundo pode te desamparar, mas o Senhor Jesus te diz: vinde a mim como estás, pois aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Jesus morreu na cruz, de braços abertos, a maior declaração de amor que um homem poderia dar. Ele disse: é dar a vida pelos seus amigos. Jesus, Ele está presente e Ele deseja ser o teu melhor amigo. Você tem que desenvolver uma vida de intimidade e amizade com a pessoa do Espírito Santo. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque um dos nomes do nosso Deus é Conselheiro. Ele fala
na nossa mente, no nosso coração, nos apontando o caminho. Ele sana as nossas dúvidas, Ele alegra o nosso coração. Quantas vezes eu me senti sozinho e orei na madrugada? Eu lembro quando eu vim do interior, não tinha amigos, não tinha uma igreja para congregar, toda a minha família no interior, e eu orava na madrugada, e eu dizia: Espírito Santo, eu estou me sentindo tão sozinho, eu estou me sentindo triste, e eu sentia o abraço do Espírito Santo me aquecendo, e ele falava ao meu coração de uma forma tão clara, como se alguém de corpo físico estivesse ali. E naquele momento eu comecei a crescer na intimidade com Deus. Deus permitiu que eu passasse por um momento de solidão, para que eu reconhecesse nele uma pessoa que seria até os dias de hoje o meu melhor amigo. Então, Zaqueu, ele tinha tudo que o mundo podia lhe oferecer, mas ele era vazio na sua alma. Então, uma pessoa vendo o vazio de Zaqueu, plantou no coração dele a semente da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Alguém viu aquele homem rico, cabisbaixo, triste, desanimado, e perguntou: o que há com você? Você tem tudo, mas está sempre cabisbaixo, triste, parece alguém depressivo. E Zaqueu deve ter dito: nada do que eu tenho preenche o meu vazio. Eu tenho o mundo aos meus pés, mas na verdade eu sou triste. Tem pessoas hoje semelhantes a Zaqueu, buscando na prostituição, buscando nos vícios. Quantas pessoas usam drogas, parecem felizes, parece a pessoa mais feliz do mundo, mas quando passa o efeito da droga, o vazio aumenta ainda mais, e a pessoa cada vez precisa de uma dose maior, porque o vazio só aumenta. Só Jesus pode nos preencher. Então, esse alguém deve ter dito: Jesus está passando por Jericó, Jesus está passando pela cidade, e as pessoas vão a Jesus desenganadas, com todos os tipos de problemas, e na presença dele, elas encontram a solução. Leprosos são purificados, e a lepra naqueles dias não tinha cura. O leproso tinha que deixar a cidade, a sua família, o seu trabalho, os seus bens, e morrer solitário nas cavernas, padecendo com fome, dor e solidão. E Jesus curava, porque Jesus é o médico dos médicos. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Jesus. Então essa pessoa falou de Jesus, e quando Zaqueu ouviu, ele creu que Jesus daria um sentido à sua vida, que Jesus mudaria a sua história. E ele então correu a encontrar Jesus, porque a fé não nos deixa inertes, com os braços cruzados. A fé nos leva a atitudes, a ação. Então ele deixou o seu lar e correu na estrada por onde Jesus estava passando. Mas como ele era uma pessoa de baixa estatura, e Jesus estava cercado por uma multidão, ele não conseguiu identificar a pessoa de Jesus, mas ele perseverou, ele não desistiu. Ele poderia ter dito: eu tentei, não deu, não era para ser. Tem pessoa que vem na igreja um culto e depois não retorna. Nós temos que perseverar. Jeremias 29, a palavra diz: buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz que o nosso Deus não rejeita aquele que o busca com um coração quebrantado e contrito. Você precisa desejar a presença de Jesus, conhecer Jesus mais do que tudo, mais do que honrar as dívidas, mais do que alcançar os teus sonhos e projetos, mais do que a bênção para a família, mais do que qualquer coisa. Você precisa ansiar por Jesus, em conhecê-lo, em estar na presença dele. Então ele vai se deixar encontrar. Não há quem busque ao Senhor de todo o coração que não seja achado por ele. Às vezes a pessoa, não sinto nada, eu não sinto nada, porque a pessoa às vezes fica o dia inteiro olhando TV, não tem um momento de oração, fica vendo coisas seculares, música secular, não lê a Bíblia, não se consagra, não tem devocional, aí vem no culto, aí a mente dela está lá fora, nas coisas do mundo. Lógico que ela não vai sentir nada, mas quando você já vem sedento, quando você tem uma vida com Deus, fora do templo, no teu dia a dia, porque a vida é lá fora, então você vem na frequência do Senhor, com o coração aberto a receber. Zaqueu creu, Jesus vai mudar a minha história. Ele saiu da sua casa, se viu impedido de ver Jesus por conta da multidão, mas não desistiu. Ele pensou, ele vai passar por aquele local. Ele correu na frente e subiu num sicômoro, uma figueira brava. Ele sabia que ali de cima ele poderia enxergar Jesus, conhecer Jesus. E quando você vem à igreja, ou quando você fecha a porta do teu quarto e você ora de todo o teu coração e busca Deus com todas as tuas forças, Ele se revela a você. É impossível você não encontrá-lo quando você o busca com sinceridade. Então Jesus passando por baixo da figueira, Zaqueu de olho. Quando Jesus passa debaixo da árvore em que Zaqueu estava, ele para. Todo mundo olha para Jesus e Jesus olha para Zaqueu, porque a atitude de fé de Zaqueu atraiu o olhar do Senhor Jesus. Jesus, Ele não age na nossa vida por pena, por necessidade, mas por fé. Quando Ele vê a nossa fé expressa nas atitudes. Por exemplo, eu sei que você hoje gostaria de estar em casa, depois de um dia de trabalho. Eu sei que você tem afazeres domésticos. Talvez você tenha que fazer a janta, que vai ser o almoço de amanhã. Talvez você tenha uma pia cheia de louça, um roupeiro, enfim, nós temos coisas lá fora, mas nós sacrificamos, nós deixamos tudo como segundo plano e priorizamos estar aqui, oferecendo o nosso culto ao Deus da glória, como quem diz: Senhor, Tu és o primeiro, o mais importante, estar na Tua presença, Te adorar, Te servir, é o mais importante. Então você é cheio do Espírito Santo, você é renovado, você cresce na intimidade com Ele, e Jesus para, Jesus olha para cima e vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém repousar na tua casa, estar contigo. E Zaqueu desce depressa, ele não deixou para amanhã, ele não perdeu tempo. Quantas pessoas você já convidou para vir no culto e elas disseram: eu estou com muito trabalho, com pouco tempo, mas outra hora eu vou contigo. Zaqueu não deixou para amanhã, ele desceu apressadamente e foi com Jesus e os apóstolos para a sua casa. Ele estava tão feliz que deu um grande banquete, e conhecendo Jesus, ele viu que na simplicidade Jesus era o dono da maior alegria e da maior paz que
preencheu a sua vida. Ele se sentiu pela primeira vez amado, importante, feliz, pleno. Ele encontrou em Jesus o que ele não tinha encontrado no vinho, nos prazeres com as mulheres, na bajulação dos amigos, na fama, no reconhecimento, na sua grande casa, nos seus cavalos. Ele encontrou em Jesus, e diante dessa fé, ele diz assim: Senhor, se a alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, porque a lei dizia: se alguém roubar, deve restituir 4 vezes. Ele conhecia a lei, mas não praticava a lei. Mas quando ele conheceu Jesus, ele quis se consertar e praticar a lei. Existe remorso quando a pessoa reconhece que está errada, mas continua no erro. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo convence ela do pecado e dá a ela graça para que ela não permaneça no pecado. Então ela se entristece com o pecado, mas ela é impulsionada a abandoná-lo. Ela abre mão de tudo aquilo que a separa de Jesus. E foi o que Zaqueu fez. Ele consertou, e a partir daquele momento ele não roubou mais ninguém, e ele se tornou uma pessoa feliz, plena e realizada. E Jesus, com alegria, olha para ele e diz: hoje houve salvação nessa casa, porque também este se tornou pela fé filho de Abraão. Zaqueu foi salvo porque ele entregou a vida para Jesus, encontrou em Jesus tudo aquilo que ele buscava nas coisas do mundo. Não estou dizendo que você não tem que ter um objetivo de ter uma vida confortável. Você deve estudar, você deve trabalhar, você deve ter projetos, mas você precisa saber a verdadeira paz e a verdadeira realização você só vai ter quando a tua vida estiver na presença do Senhor Jesus. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter a verdadeira paz, a verdadeira alegria, seja no pouco, seja no muito. O apóstolo Paulo disse: eu sei estar contente na alegria ou na tristeza, nos momentos bons ou nos momentos ruins, na fartura ou na necessidade. Eu passei fome, eu passei sede, eu passei frio, eu fiquei à deriva, fui açoitado, perseguido, apedrejado, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a alegria dele era estar na presença de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Zaqueu foi salvo porque ele se rendeu a Jesus. Vou convidar o pastor Simon para cantar aquela canção do Regis Danese, que você deve conhecer, que fala sobre Zaqueu. Vamos abrir o nosso coração e convidá-lo. É tremendo quando você se torna amigo do Espírito Santo. Você conversa com ele, você aprende a ouvir a voz dele. Eu lembro com 19 anos, quando eu orava e eu dizia: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser Teu amigo. E eu comecei a aprender a ser amigo do Espírito Santo, a ouvir a voz dele, a ter a direção dele. A primeira experiência que eu tive com o Senhor, que marcou a minha vida, eu tinha uns 20 anos, a idade que o meu filho tem. Eu convidei um amigo para ministrar na igreja, no culto de jovens. Ele era meu colega de IPQ, fazíamos teologia juntos. E ele foi na minha casa, e daí nós fomos juntos na igreja. Tinha 40 jovens naquele culto, e esse meu amigo pregou. Sabe aquele culto que não flui? Parece que o louvor não sobe além do telhado.
o povo está fechado, o clima está pesado. Você sabe, às vezes acontece, infelizmente. E aquele culto foi um culto pesado. E aí fizeram um círculo na frente e estavam fazendo a última oração, encerrando o culto. E quando nós demos as mãos, 40 pessoas na frente do altar, encerrando o culto, o mesmo Espírito, a mesma voz que falava comigo lá na minha casa, na madrugada, quando eu orava, o mesmo Espírito que eu dizia: Senhor, eu estou triste, e Ele me abraçava e eu sentia o calor da presença dEle, e Ele falava comigo: você está passando por isso, porque eu quero que você aprenda a depender de Deus, a ouvir a minha voz. É no deserto que você vai crescer, pois eu farei coisas grandes na tua vida e através dela. Essa mesma voz que falava na madrugada, na intimidade, começou a falar e disse assim comigo, para mim: faz uma oração, porque eu quero batizar e renovar a igreja. E eu lembro que as minhas mãos estavam como que pegando fogo, e os meus pés para cima assim começaram a pegar fogo, e minha mão tremia. E eu ponderei com o Espírito Santo. Eu disse: Senhor, um pensamento, conversando com o Espírito Santo, e eu: Senhor, ninguém te adorou, o culto foi pesado, não fluiu, já está acabando. E o Espírito Santo: ora, porque eu vou batizar e renovar essa igreja, eu vou derramar poder. E eu disse: mas Senhor, não fluiu, e se eu for envergonhado, se eu falar e não acontecer? E o Espírito Santo: confia em mim, porque eu tenho falado contigo, eu tenho me revelado para ti, e eu quero que você tenha experiências comigo. Daí eu disse: amém, Senhor, só não deixa eu ser envergonhado. Terminou aquela última oração, e eu disse eu era vice-líder, e eu disse para o líder: posso fazer uma oração? Eu nunca tinha orado no microfone, foi a primeira vez que eu peguei microfone. Eu tremi um pouco pela unção e um pouco porque era a primeira oração. E eu peguei o microfone e disse: o Espírito Santo me disse que Ele quer batizar e quebrantar corações, Ele vai derramar poder. Se você não é batizado, se você quer ser renovado, sai do teu lugar e vem na frente. Eu lembro que eu fechei os olhos, confiando naquela voz que preenchia a minha vida, que dava sentido à minha existência, com quem eu conversava quando eu ia na rua. E até hoje eu sou assim, irmão. Eu estou na rua, eu estou em casa, eu estou conversando. Às vezes a pessoa me vê, parece que é um doido, mas é uma vida com Deus. E eu fechei os olhos e comecei a orar. Lá pelas tantas eu abri o olho para ver se alguém tinha vindo na frente. E para minha surpresa, quando eu abri os olhos, eu vi pessoas ajoelhadas, se jogando no chão, poças de lágrimas, pessoas sendo quebrantadas, renovadas. Aí o mesmo Espírito falou assim para mim: agora solta o microfone e impõe as mãos. Daí eu soltei o microfone, o meu amigo pegou, seguiu a oração, e aí o Espírito Santo disse: agora impõe as mãos e ora, porque eu vou batizar. Eu comecei a colocar a mão na cabeça das pessoas e pedir para que o Espírito Santo viesse, o mesmo Espírito que estava sendo o meu melhor amigo, que eu estava conhecendo. E teve 6 jovens que foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, e os demais quebrantados, renovados. Foi uma bênção. Eu nunca esqueci aquela noite. E assim eu tive inúmeras outras experiências, ouvindo a voz desse grande amigo. Então, que você possa ser amigo do Espírito Santo, que você possa desenvolver esse relacionamento. Vamos adorar o Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
fazer um milagre em mim. Maravilhoso.